Olha, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Para falar sobre esse assunto, sobre esse tema importante, estamos na companhia do psicólogo Manuel Braz, né? Seja bem-vindo ao Rota da Notícia, Manuel Braz. Queria que você, como profissional da área, falasse sobre esse momento, sobre essa data. Olá, é uma satisfação poder contribuir com um tema tão interessante que tem repercussão mundial, quer dizer saúde e vida, e quando se trata disso o refino vai lá para cima. A gente tem aí números estrondosos na estatística mundial de incidência de suicídio, alguns lugares mais do que outros, mas nós brasileiros ocupamos lugares desconfortáveis nesse sentido, e é sempre importante a gente estar falando a respeito, ao contrário do que se diz que não se deve falar. Muito pelo contrário, se deve falar para ter entendimento, para saber, para interpretar comportamentos de pessoas, aqueles que expressam indícios de possíveis tentativas, pretensões de suicídio, e é para isso que a gente se envolve, se imbui desse sentimento fraterno e profissional nessa campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha mundial nascida nos Estados Unidos em 94, através de um incidente marcante de um jovem de nome Mike M, que possuía um veículo dessa cor, amarela, e ele se tornou foco de muito impacto e dor naquele momento, e daí nasceu o carimbo do nome Setembro Amarelo, e que é o que a gente hoje está tratando aqui. O que leva um cidadão a tirar a própria vida, né? Causa uma angústia. Quem não conhece, de longe a gente vê essas histórias, né? Fica todo mundo comovido, né? E a gente observa que cada vez mais cedo os jovens estão tomando essa triste atitude. Eu queria que você falasse como se pode prevenir, desde o início da formação do caráter do cidadão, até esse período que causa essa desilusão, que leva o cidadão a fazer isso. O jovem, ele é por si só um público em potencial, por conta inclusive da sua própria fase de instabilidade. Ele está num processo formativo, um processo de mudança, um processo de transformação, desde a fase adolescente, a primeira fase, a fase de adolescência e final da adolescência, início da fase adulta. Tudo isso compreende uma verdadeira confusão de constante modificação em seu pensar, em seu agir, sua forma de emoção, seu estilo, sua composição fisiológica, e tudo isso junto causa uma instabilidade, uma estranheza dele para com ele, para consigo mesmo, e dele com o mundo, e isso é o que se entende como desencadeador de vários processos. E o jovem ocupa uma situação, uma estatística, melhor dizendo, desconfortável nesse sentido, e a gente busca atribuir a esses fatores da sua própria vida em constante mudança. Ontem, nas redes sociais e falando com um amigo, fiquei sabendo de duas histórias. Um amigo pessoal relatou em um grupo das redes sociais que sofreu por vários anos com a sua esposa, levando para Salvador, que graças a Deus ela conseguiu superar essa questão da depressão e do querer tirar a própria vida. E uma outra situação de uma pessoa que ganha bem, em torno aí de 15 mil reais, pessoal tem família, pessoa da sociedade, e também sofre com essa questão da depressão. São fatores que a gente busca, é comum se buscar associar o padrão de vida, o conforto, algumas questões de natureza material, econômica, e aí se tem sim essa necessidade talvez de buscar associar uma coisa a outra, em que o cidadão, o sujeito abastado de condições financeiras, ele está distante dessa realidade de acometimento de suicídio, enquanto que o outro pode se atribuir, inclusive erroneamente, que o que tem pouca condição está mais propenso. Não necessariamente se trilha por esses caminhos. Essas comparações, esses conceitos, eles não batem,
porque os fatores emocionais, e pode sim estar ligado, mas os fatores emocionais eles são desencadeados de uma outra, a partir de outras vertentes, de natureza formativa, a partir de frustrações, decepções, desencantamentos, descontentamento, desconforto, angústia, que pode vir das mais variadas dimensões e não apenas de uma realidade econômica, como se costuma dizer. Rapaz, uma pessoa tão abastada, tão rica, e de repente deu fim à sua própria vida. Os fatores emocionais, que também pode estar associado à depressão, como você falou, e a depressão também não está justificada por uma questão de carência. Qual a diferença da depressão e da questão da depressão e o estresse? Depressão, estresse e ansiedade são três pilares, são três pilares desencadeadores de alteração emocional. A depressão, ela tem uma característica de remeter ao passado, falando assim de forma temporizada, né? De remeter ao passado. O estresse me fala do presente e a ansiedade me projeta para o futuro. Ter ansiedade é um processo considerado natural, desde que seja uma ansiedade leve no sentido de expectativa. Eu tenho ansiedade por saber como vai ser o meu amanhã, de assumir um compromisso, cumprir uma agenda. Isso é ansiedade. Ansiedade leve por me projetar na expectativa. O estresse, ele me remete a uma realidade atual, onde eu tenho um estado de emoção alterado, e isso me leva a uma inquietude, a uma movimentação e aquecimento, do mesmo jeito que a depressão me projeta ao passado, as minhas questões mal resolvidas, as questões que eu fiz que não devia ter feito, ou que eu não fiz era para ter feito, ou fiz de forma insatisfatória para o meu conceito de interpretação hoje, e isso me causa um desconforto muito grande, porque no presente eu posso mexer, no futuro sim, mas no passado eu não posso. Isso é realmente desconfortável e leva o ser humano a criar um grande vazio interno, e isso pode desencadear muitas dores e angústias, e pode sim levar ao processo de buscar, de não dar sentido à vida, como é o que se expressa como sentimento do suicida, que ele expressa que não tem mais sentido a vida, chega até a dizer, chega até a salientar que a vida não tem mais sentido, que a vida acabou, o sentido acabou, a graça, e isso ele pode sim lançar mão da sua própria vida e dar cabo nela. Mas é o que a gente busca com essa campanha, é reverter essa questão, é buscar estar atento nós uns com os outros, ou perceber sinais de que o camarada mudou, a pessoa mudou de comportamento. Quem era relativamente tranquilo ficou eufórico, quem era na verdade interativo ficou sutil, se afastou. Isso tudo pode ser indício. Aquele que realmente tinha um comportamento comedido e inesperadamente passou a expressar satisfação, realização, felicidade. Pode ser sim que ele esteja buscando camuflar uma dor, uma profunda angústia, e isso pode ser um sinalizador. E aí precisa se dar atenção, dar acolhimento, buscar acolher e dar afeto, ou buscar a ajuda profissional de um terapeuta, para que venha se buscar junto uma alternativa de saída e resolução desse problema. A busca por inteligência emocional, os estudos mostram que apenas 5% da população tem interesse nesse assunto. Muitos acham, vê ali uma meditação, acha que é besteira e vive no automático, né? Mas quando se busca estudar um pouco, a gente percebe que a nossa vida é uma roda que deve ser equilibrada, tem uns raios que devem ser equilibrados pelas nossas saúdes, a saúde física, a saúde intelectual, a saúde social, a saúde familiar, a saúde profissional, a saúde financeira, e a saúde espiritual. 7 saúdes que ligam esses raios. E no controle das emoções, que é os sentimentos de raiva, de ódio, de angústia, de alegria, né? Tudo demais sobra, até o sentimento de alegria às vezes, né, causa desconforto em outras pessoas. O sentimento de angústia que leva a essa questão da depressão também, do estresse, né? E a questão da religião, o estudo pelo equilíbrio da vida e a questão da religião. O que você fala sobre essas duas vertentes aí? Porque tem pessoas que
busca seguir cada um pelo lado, né? Cada um se apega ao que acha mais favorável, e a gente percebe que as duas questões têm ajudado muito a população, a religião e o estudo pela inteligência emocional. Pronto. O estudo das emoções é um fator extremamente determinante, é extremamente atuante na nossa vida. Nós somos isso. As nossas emoções estão intimamente distribuídas nas mais variadas direções, como você falou, da financeira, emocional, familiar, física, espiritual. Tudo isso junto soma equilíbrio, que entra em equilíbrio a minha emoção, a minha crença. Você falou uma coisa interessante aí, a minha fé. Todos nós, e a ciência respeita isso e não aprofunda, porque não compete à ciência discutir crença, fé, religião, mas a ciência entende e respeita, não só entende e admite, como respeita a crença e a fé de todos, a ponto de dizer que através de estudos e estatística constata-se que quem comunga de uma fé, independente de qual seja ela, tem um poder de resolução, um poder de enfrentamento, de superação muito grande. Isso em estatísticas, resultado de pesquisas realizadas em hospitais de pessoas de níveis e perfis equivalentes a que comungava de uma crença, de uma fé, teve um poder de resposta e recuperação maior do que aquelas que não tinham. Então tudo isso soma equilíbrio e vem falar do equilíbrio da inteligência emocional, que na verdade a inteligência emocional é eu ter a capacidade de, em meio a uma dificuldade, ter o poder de enfrentamento, a resiliência, não fraquejar diante da dificuldade e não deixar que a minha emoção se torne o fator desencadeador de qualquer processo de derrota, de falência de qualquer natureza. Então o emocional é importante? Não, ele é importantíssimo. Da mesma maneira que comungar de uma crença, de uma fé, é fator preponderante do nosso equilíbrio. E a ciência, mais uma vez, eu faço questão de repetir, a ciência acata, acolhe e respeita a fé, entendendo ela como importante e necessária na vida de todo mundo para o poder de enfrentamento das dificuldades. Bate-papo bastante produtivo, né, para esse momento de prevenção ao suicídio, ao Setembro Amarelo. Quero que você fale um pouco sobre a importância da psicologia nessa data e quais as suas considerações finais aí, qual a palavra que você deixa para essas pessoas que estão sofrendo e para as pessoas que sofrem também, próximas dessas pessoas, que às vezes não sabem o que fazer, acabam sofrendo, às vezes até muito mais do que quem está sofrendo com depressão. A palavra no seria... caso de uma mãe, né, uma mãe e um pai, a gente observa que é devastador uma situação dessa na mãe de quem ama. Sim. A palavra seria de capacidade de discernimento, entendimento, acolhimento, falar com as pessoas, buscar entender o outro, o sofrimento dele, porque nós entendemos que o sofrimento é inerente à espécie humana, ao ser humano. Nós somos também sofrimento. Nós não somos só sorriso, só alegria, apesar de buscarmos sempre o bem-estar e a felicidade. Mas nós somos dor, nós somos sofrimento. E a gente precisa ter esse discernimento, aí entra o equilíbrio emocional, ter esse discernimento para enfrentar as nossas dificuldades e dores, se não sozinho, mas principalmente com a ajuda dos outros, compartilhando, sendo fraterno, sendo observador, acolhendo o outro e buscando ser forte e se superar, que não é fácil. Não estou aqui vendendo essa ideia, mas a gente aos poucos vai adquirindo, a partir da inteligência emocional, adquirindo resistência, superação e enfrentamento das nossas dificuldades, e tudo isso sendo compartilhando para ajudar o outro a não descer ladeira abaixo, a expressão figurada, mas na verdade eu quero simbolizar isso aí como decadência de vida, e a gente precisa salvar uns aos outros, sob todos os aspectos e principalmente em relação à vida. Passa o seu contato e eu quero mostrar aqui as imagens da cidade aí, né? Também aqui de Jacobina, né? Algumas imagens que a gente tem aqui da praça, né? Passa o teu contato aí para as pessoas e relata mais um pouco sobre a questão da luta diária, né, que muitos
às vezes esquece de buscar um pouquinho um profissional, né? Muitos estão tomando tarja preta e, né, acaba evoluindo para problemas mais graves, e tem a questão do profissional psicólogo que pode realmente orientar, ajudar essas pessoas a se livrarem até desses medicamentos, né, e de problemas maiores. Perfeito. Sem querer condenar os fármacos, os remédios, os medicamentos, a ideia não é essa, é entendê-los como necessário, mas a criação, e eu falo aí da dimensão universal, a criação nos fez com todos os nossos nutrientes suficientes para que a gente possa se nutrir, se alimentar e viver bem. O que é que ocorre quando alguma coisa sai do lugar? Isso entra em desequilíbrio, que falamos agora há pouco, e isso por si só já é desencadeador do processo de inconstância, e entram as patologias. A gente precisa recorrer aos equipamentos se necessário, não há nenhuma condenação nisso, mas que a gente possa nutrir a saúde a partir da nutrição alimentar. Só lhe interrompendo, quando eu falo assim da questão dos medicamentos, os medicamentos são utilizados para curar a pessoa, para que ela possa refletir, né, e naquele período ali que ele possa se recuperar, mas tem alguns que não conseguem se recuperar, que cria aquela dependência. Isso, né, Braz? Pode ocorrer sim. Na verdade, o medicamento se busca ele para que ele dê uma atenuada, às vezes uma situação, o quadro está fora do controle, e o medicamento entra como auxiliar para ele manter um certo equilíbrio, para que as questões comecem a rodar e funcionar bem. Esse é o sentido. Mas quando ele avança no sentido de se tornar dependente, um elemento morador, ele se torna uma coisa que tida como grave. Não era para acontecer isso, mas que a gente busque, dentro desse entendimento, fazer com que ele seja participante e não seja determinante. O medicamento, ele virando dependente, virando-se dependente do medicamento, ele passa a ser um problema a mais além do que a gente tem. Então é preciso a gente ter essa noção de conhecimento de que nós somos uma máquina muito bem feita, produzida pela criação, né? Pela criação divina, e a gente tem todos os elementos. Às vezes há esse desequilíbrio, e quando fatores dessa natureza surgem e há necessidade de uso de medicamento, não há nenhum crime, nenhum pecado nisso. Mas que ele seja, a gente vai precisar ter essa consciência, que ele seja um elemento participante e não um elemento morador, porque aí a coisa ficou mais grave. Mas enfim, que a gente possa estar apoiando uns aos outros, e caso haja necessidade, que a gente busque uma mão de obra qualificada de um profissional terapeuta. O meu contato, para que a gente possa bater um papo, é 0759 9803 1990. 0759 9803 1990. Agradeço, espero encontrar você em breve para a gente realmente fazer um novo bate-papo, e eu acredito que esse bate-papo que será muito positivo para quem está ouvindo, para quem busca essas informações. Obrigado. Muito obrigado, e os próximos serão o Outubro Rosa, o Novembro Azul, e a gente está aí para defender a vida e a qualidade dela.